A discussão sobre o futuro do Tribunal de Contas dos Municípios TCM do Ceará ganha um novo capítulo com a apresentação na Câmara Federal de uma emenda à Constituição Federal que preserva os tribunais de contas em todo o país. A emenda, articulada pelo deputado federal Moses Rodrigues, recebeu mais de 200 assinaturas e chega no momento em que os deputados estaduais se movimentam também no Ceará para propor mais uma vez o fim do TCM. O Tribunal de Contas dos Municípios chegou a ser extinto, mas funciona hoje graças a uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado estadual Heitor Ferrer, do PSB, que é autor da PEC que propôs o fim do TCM no Ceará. Deputado Heitor Ferrer, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como o senhor recebeu a notícia sobre a apresentação dessa emenda à Constituição Federal, propondo a preservação dos tribunais de contas dos estados e dos municípios em todo o Brasil? Bom dia! Bom, interessante que como é diversificado a mente do ser humano e dos que nos representam na Casa Legislativa, tanto no Congresso como em Assembleias. Existe uma emenda de um senador justamente proibindo a criação de novos tribunais de contas. Ele proíbe, né? Por quê? Porque a tendência dos estados é de ter apenas um tribunal de contas, como é já em 23 estados brasileiros. Dos 27 estados brasileiros, 23 tem apenas um tribunal de contas, que é o Tribunal de Contas do Estado. Assim como tem apenas um Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Seria, então, uma uniformização, onde apenas 4 estados, além do Tribunal de Contas do Estado, tem também o Tribunal de Contas dos municípios, que é Bahia, Goiás, Pará e Ceará. A nossa intenção de uniformizar o Ceará é deixar que o Estado fique com apenas um, sem qualquer prejuízo da fiscalização dos senhores prefeitos. Bom, o deputado Moses Rodrigues apresentou uma emenda, obviamente que agora se instalou uma guerra, e nitidamente se esclarece que o Tribunal de Contas dos Municípios está aparelhado politicamente para servir a grupos políticos, né? A força do tribunal agora não é a força de uma corte de julgamentos de isenção. Está em foco um tribunal político aparelhado para fazer política, e está aí os defensores dele, que se inclui o deputado Moses Rodrigues, lá em Brasília. Ou seja, a intenção de não extinguir o Tribunal de Contas é como se esse grupo político fosse perder força. E eles não querem perder força se utilizando de um Tribunal de Contas, que julga contas, que julga prefeitos e vereadores, e a perda desse instrumento enfraqueceria politicamente o grupo A ou o grupo B. Isso é lamentável, porque uma corte de contas, um tribunal, ele não pode ter conotação política. E aqui o TCM é bem diferente. Ele é uma corte política que muito mais se parece com um partido político, sendo usado por alguns dos seus conselheiros. Deputado Heitor Ferrer, do ponto de vista da tramitação em Brasília, no Congresso Nacional, a emenda à Constituição Federal tem um trâmite com um prazo bem superior à tramitação de uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, por exemplo. A minha emenda começa a ser votada na Câmara Federal, depois vai para o Senado e, em seguida, é feita a apreciação conjuntamente pelo Senado e pela Câmara Federal. No caso aqui do Ceará, o senhor já está articulando uma nova emenda à Constituição do Estado para propor novamente a extinção do TCM. Qual é a eficácia dessa emenda à Constituição do Estado, se aprovada, e se vai entrar em choque com essa emenda à Constituição Federal apresentada pelo deputado Moses Rodrigues? Ou essa emenda à Constituição do Estado vai ser aprovada bem antes da aprovação, da apreciação em plenário da emenda à Constituição Federal, deputado Heitor Ferrer? É esse o nosso propósito. Nós estamos tentando uma audiência com o ministro Celso de Mello para tratar do recurso que apresentamos ao ministro relator, que é o Celso de Mello,
para ver qual é qual o sentimento dele, porque a nossa intenção é de tirar de foco aquilo que é inconstitucional, que é a emenda 87. Nós vamos obedecer o Supremo, justamente no sentido de, já que o Supremo disse que essa emenda é inconstitucional, não vamos dar trabalho ao senhor ministro e fazer um julgamento de um processo a mais, onde nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal está abarrotado de processo. Vamos retirar, então, essa emenda 87 da Constituição do Ceará e apresentar uma nova emenda extinguindo o TCM. É esse o nosso propósito, porque já havíamos dito isso antes. Não é por conta da emenda lá do deputado Moisés Rodrigues. É porque nós já tínhamos esse entendimento antes de ele apresentar essa emenda à Constituição Federal. Quer dizer que, nesse caso, deputado Heitor Ferrer, a Assembleia Legislativa vai esperar pela tramitação da emenda à Constituição Federal na Câmara Federal e no Senado, ou vai já apresentar, apreciar, discutir essa nova emenda que o senhor está articulando? Para nós, a emenda à Constituição Federal está à margem do que nós pretendemos aqui. Ela continua lá com os seus objetivos, mas nós trataremos do nosso assunto aqui no Estado do Ceará sem essa preocupação com essa emenda. Nós não estamos contando que essa emenda vai atrapalhar os planos de extinção do TCM. A nacionalização desse debate a partir da discussão no Ceará sobre a extensão do TCM é ruim para a sociedade, é ruim para os cofres públicos? Tem um lado positivo, deputado Heitor Ferrer? Nós sabemos, Rosendor, que os estados que têm só um Tribunal de Contas, a grande maioria deles, se faz uma economia, se você comparar, eu tenho esse comparativo, eu não vou tomar muito tempo do seu programa, mas tem deles que lhe dá uma economia de 100 milhões. No primeiro momento que nós extinguimos o TCM, o orçamento já diminuiu 20 milhões de reais para o ano de 2017. Então, há um prejuízo econômico financeiro para os estados que têm dois. Onde tem dois, passando a ter só um, é claro que há uma economia. Agora, essa briga política aí está bem evidente. Eu entro com o caráter técnico com a minha emenda. Agora, se tem beicinhos hoje de Cid Gomes, com o Chico Aguiar, com o Domingos Aguiar, que é o Domingos Filho, eu não tenho nada a ver com essas querelas. Eu quero apenas estabelecer que o Estado do Ceará não se pode dar o luxo de ter dois tribunais de contas. É esse o nosso propósito. E fazer com que o Estado do Ceará se inclua entre os 23 estados, passaria a ser o 24º, até apenas um tribunal de contas. O certo são os 23 estados ou o certo são os 4 que tem dois? É claro que eu digo sem a menor dúvida de errar, que quem está certo são os 23 estados que tem apenas um tribunal de contas. Conversamos no Jornal Alerta Geral com o deputado estadual Heitor Ferrer, da bancada do PSB, do PSB. Ao senhor, deputado Heitor Ferrer, um bom dia, um bom trabalho, uma boa semana. Obrigado, Luzenor. Obrigado.